Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós continuamos a nossa série de vídeos sobre o livro do Padre Francisco Fausto, Para Estar com Deus. E nesse nosso segundo encontro, iremos tratar do capítulo do livro que fala sobre a oração mental. O que é a oração mental? Como é essa forma de oração? Como acontece essa forma de oração? O que significa, no mais íntimo, dizermos que estamos fazendo oração mental? Pois bem, os cristãos já estão habituados a fazer oração. Nós já rezamos, nós já falamos com Deus. E para isso, pode ser que nós tenhamos por base textos que já existem, textos prontos. Como exemplo, salmos. Salmos são orações bíblicas. Ao ler os salmos, ao meditar os salmos, eu estou rezando. Mas estou rezando com uma fórmula pronta. Digo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma fórmula pronta. O terço, uma forma sublime de oração que os papas tanto recomendam, nós rezamos com uma fórmula pronta. Pai nosso que estais nos céus, Ave Maria, glória ao Pai, ó meu Jesus, por aí vai. E as diversas orações que constam nos manuais de oração. Nós temos também os cânticos, né? Muitas pessoas dizem que rezam com as músicas. Então, ao escutar uma música piedosa, a letra daquela música, ali naquela forma melodiosa que aquela letra é colocada, as pessoas rezam com aquilo. As pessoas falam com Deus valendo-se das palavras da música. Isso é muito bom, isso é muito importante. Isso nós chamamos de oração vocal. Quando eu uso uma oração que já existe, pronta, para fazer dela a minha oração. Também uma forma de oração sublime, a oração vocal. Nós não podemos menosprezá-la. Mas hoje aqui nós iremos tratar de uma outra forma de oração, a oração mental, que é aquela oração que eu faço, que eu dirijo-me a Deus sem utilizar de fórmula fixa nenhuma. Falo com Deus, dirijo-me a Deus, valendo-me das minhas próprias palavras, valendo-me daquilo que espontaneamente surge no mais íntimo da minha alma, e daquilo eu falo com Deus. O assunto da minha oração mental é muito amplo. Pode ser a minha vida como um todo, as minhas alegrias, os meus sofrimentos, os meus fracassos, os meus trabalhos cotidianos. Como agrada o coração de Deus quando logo pela manhã eu falo com Ele daquilo que eu vou fazer naquele dia. Hoje, meu Senhor, farei isso. Então peço a sua bênção, peço a sua graça para que isso que eu vou fazer hoje ocorra de acordo com a vossa lei, com a vossa vontade. Falo com Deus até dos meus desejos, dos meus problemas, das minhas dúvidas. Meu Senhor, eu não entendo tais coisas, não entendo tal pessoa, não entendo isso, não entendo aquilo. Também pode ser assunto da minha oração mental as minhas indecisões. Senhor, tenho 2 caminhos a seguir. Qual deles eu devo escolher? Qual deles está de acordo com a vossa lei? Em qual deles vou cumprir a vossa vontade santíssima de uma maneira mais plena, mais sublime? Então, quando eu me coloco diante de Deus e falo disso tudo para Ele, isso é a minha oração mental. Não tenho fórmulas. E mesmo assim falo com Deus. É bem verdade que nem sempre nós conseguimos fazer a oração mental. Pode ser que tenhamos tentado 1, 2, 3 vezes e foram tentativas
que resultaram em um insucesso, então eu penso, não, para mim não dá, para mim não existe oração mental. Eu não consigo rezar assim. Eu consigo rezar ouvindo música, consigo rezar o meu terço, mas falar com o Senhor Deus espontaneamente eu não consigo. Até esse sentimento, meus irmãos, é normal surgir em nós, mas nós temos que insistir em fazer a oração mental, porque a oração mental é um fator importantíssimo para a nossa santificação. Mesmo com essa dificuldade, eu tenho que insistir. Mesmo com essa dificuldade, eu não posso colocar um ponto final. É bem verdade que para muitos demora um pouco se acostumar com essa oração mental. Mas, enquanto estamos nos acostumando com ela, ou antes disso, quando estamos começando a fazer oração mental com frequência, pode bater o desânimo, pode bater a preguiça, que é pecado, e nós não temos que seguir isso. Nós temos que ter força de vontade para continuarmos fazendo a nossa oração mental. Padre Francisco Fals, ele nos dá algumas ideias, nos apresenta algumas ideias que não são dele, né? São ideias que provêm da experiência da igreja. E essas ideias podem nos ajudar, ou melhor, nos ajudam a fazermos a nossa oração mental de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais coerente. Vamos lá. O primeiro conselho que o padre nos dá é que para a oração como um todo e também para a oração mental, eu não posso deixar o tempo de sobra. Não, eu acordo, vou fazer meus afazeres, minhas atividades, meu trabalho. Quando me sobrar um tempo, eu vou rezar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque para Deus eu não posso dar sobra. O meu tempo é todo de Deus. Então, o tempo que eu dedico a Ele para a oração, de maneira alguma pode ser um tempo que sobrou na minha agenda. Então, eu faço 1001 coisas durante o dia, o tempo que me sobra é o tempo que eu rezo. Não pode ser assim, não. A oração mental, ela deve ser feita em um tempo pré-determinado. Hoje, vou acordar, vou tomar banho e ali vou fazer minha oração mental. Não, hoje eu vou levantar, vou tomar café, depois eu faço a oração mental. Isso aqui depende de cada um. Cada um conhece a sua agenda, conhece o seu quadro de horários no dia. Então, cada um consegue colocar para a oração mental um horário digno, né? Um horário que favoreça também a oração. A gente não pode querer também rezar, fazer a oração mental antes de dormir, deitado na cama, que a gente vai acabar dormindo. Não pode ser assim. Aí eu estou dando para Deus uma coisa não muito digna, né? Eu até marquei um horário para Ele, mas é um horário que eu sei que eu vou estar com a minha cabeça dividida, com o travesseiro em Deus, né? Não pode ser assim. Então tem que dar um tempo digno, um tempo determinado, um tempo justo. E não pode ser assim, vou começar a rezar aqui e vou rezando até quando eu quiser. Não pode também não. Porque isso pode me deixar mal acostumado. Determino hoje 10 minutos. E com o tempo, nós mesmos vamos vendo necessidade de aumentarmos esse espaço temporal para a minha oração. Se eu faço o firme propósito de, a partir de amanhã, no horário que eu marcar, reservar 10 minutos para fazer a minha oração mental, eu garanto que na Semana Santa estaremos com meia hora de oração mental já. Porque nós vamos vendo a necessidade de aumentar o tempo com Deus. Primeira coisa é isso, né? Escolhermos um tempo, escolhermos um lugar. Eu não posso querer fazer a minha oração mental quando eu estiver no trânsito, esperando o semáforo abrir.
aquilo não é lugar para rezar. Porque eu não me concentro. Eu não posso querer fazer a minha oração mental, eu que trabalho aí nos diversos setores da vida pública, na minha hora de almoço ali, quando está todo mundo conversando no refeitório, não tem condição, não pode ser ali. Tem que ser em um lugar adequado. Eu posso usar até a hora do meu almoço, do meu trabalho, mas não no refeitório, não no pátio. Os professores não podem escolher o recreio da escola para fazer a oração mental dentro da escola, porque a gente sabe que é muito barulhento, né? Quando tem aluno, agora não temos. Mas eu tenho que escolher um lugar digno, um lugar que me proporcione oração. Não pode ser um lugar que me proporcione barulho ou distração. Terceira coisa, eu tenho que começar a minha oração mental pensando em Deus, não em mim. As pessoas bem educadas, quando começam a conversar com alguém, elas saúdam a pessoa, cumprimentam. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não sei o assunto, vim aqui para falar sobre isso com o senhor, sobre aquilo com a senhora. Com Deus também deve ser assim. A primeira coisa é cumprimentar Deus. Saudar o Senhor Deus. Com amor, com afeto, com respeito. E depois introduzir o assunto que eu quero tratar com ele hoje. Que eu quero tratar com ele nessa minha oração. Que eu quero apresentar ele nesse meu momento em que eu estou diante dele. Então, cumprimento Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que estás aqui. Eu vos saúdo com reverência. Peço a sua bênção, peço a sua graça. Não é eu. E aí? Isso aí a gente fala com um amigo, não é com Deus. Tem que ter respeito com Deus. Hoje em dia, é muito triste ver em certos ambientes eclesiais uma extrema falta de respeito com Nosso Senhor, com Deus. Parece que o segundo mandamento foi abolido. Não tem respeito com Deus. Uso até apelidos íntimos para tratar Deus. Não pode ser assim, não. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele merece o respeito. Jesus no Evangelho diz: vós me chamais de mestre e senhor, e na verdade eu sou. Também reconheçamos isso, com respeito, com devoção. Começamos o nosso diálogo com ele. E pode acontecer que um dia ou outro nós não tenhamos tanto assunto assim para falar. Pode ser que um dia ou outro a nossa alma esteja um pouco seca, não consegue sair muita coisa. Então é bom ter um livro piedoso, alguma coisa por perto, que eu começo lendo aquilo e a inspiração de Deus não vai me faltar naquele momento. Ao ler alguma coisa piedosa, alguma coisa decente, alguma coisa que tenha conteúdo, eu vou conseguir decolar para fazer a minha oração mental. Eu vou encontrar assunto para poder tratar com Deus. Pois bem, então nós temos que ir em frente, com essas dicas que o Padre Francisco Fausto nos apresenta, nós temos que começar a fazer a nossa oração mental. Então, aqueles que já fazem o nosso incentivo, e aqueles que não fazem ou não conhecem o que é a oração mental, que possam começar a fazer e desfrutar desse tesouro imenso que é conversar com Deus, valendo-se da nossa pobreza de palavras. Não é bonito isso, Eu tenho um vocabulário tão pobre, tão pequeno, e com esse vocabulário pobre eu posso me dirigir, falar com Deus. Então que essa alegria de estar com Deus, falando com Ele pela oração mental, possa estar em todos os nossos corações. Amém.